E nós estávamos conversando no particular esses dias, né, sobre as lâmpadas de LED. Ah, tá. Né? A gente estava até falando sobre os arcos, né, elétricos, mas aí a gente começou a falar sobre as lâmpadas de LED, que assim, hoje em dia é vista como bastante vantajosa, né, por questões de durarem mais, isso que o pessoal fala, né? Por questões de durarem mais, por questões ambientais, por questões de... Enfim, uma série de fatores que a lâmpada de LED ela se tornou a queridinha aí entre os arquitetos, engenheiros e até consumidores. Eu confesso que eu achava ela perfeita, até então. Mas a gente não vê assim 100%, não é 100% perfeita, né, todo esse sistema de LED. E aí eu queria que comentasse um pouco mais disso, sobre não só são vantagens, mas também tem algo por trás aí das lâmpadas de LED. Eu queria que comentasse um pouquinho mais a respeito disso. Tá. Claro que precisa de muito mais estudos, né, pra gente poder realmente comprovar isso aí com certeza, mas vamos lá, lâmpadas LED. O que é LED? Essa sigla, LED. LED é diodo emissor de luz, Light Emitted Diode, né, que é diodo emissor de luz. Se é um diodo emissor de luz, é um dispositivo semicondutor. Se é um dispositivo semicondutor, ele gera ruído na rede elétrica. Seu computador, ele tem dispositivo semicondutor. O processador dele é um dispositivo semicondutor. Os dispositivos, um retificador é um dispositivo semicondutor, um tiristor, né? Tiristor, seja ele retificador ou inversor, ele é um dispositivo semicondutor. As nossas calculadoras, os nossos celulares, as nossas televisões, todo o sistema de controle. Nós estamos aqui num condomínio e a gente tem um sistema central de ar-condicionado nesse condomínio, imagino que tenha. Se eu tenho um sistema central de ar-condicionado, eu tenho um sistema de controle por trás. Esse sistema de controle, ele vai ser o que? A tiristor, vai ser a GTO, IGBT, tudo isso é dispositivo semicondutor. Então a indústria, em todas as suas máquinas elétricas, para controle, usam IGBT ou GTO. Usa tiristor também, mas o mais comum é IGBT, porque ele é autocomutado. O tiristor depende da rede para fazer a comutação de um tiristor para outro. Então, para você perceber, todos os nossos componentes eletrônicos têm dispositivos semicondutores. A lâmpada LED desculpa. O que poderia definir um semicondutor? O computador é semicondutor. Dispositivos semicondutores são aqueles dispositivos que são formados por camadas. Aí já entra na eletrônica. Aquelas camadas PNP, NPN. Então, se você der na internet o que é um dispositivo semicondutor, como é formado um dispositivo semicondutor, então vem todos esses detalhes que nós também levaríamos aqui um bom tempo para poder explicar. Isso é mais da parte da eletrônica, né? Então, esses dispositivos semicondutores, eles são formados a partir dessas camadas, né? PNP, NPN, que vão formar aí os dispositivos que nós temos. Tiristor, GTO, IGBT, MCT, SIT, SITH, tem um monte, né? Mas os mais comuns são esses que eu estou falando aqui. IGBT, GTO, tiristor. Diodo também é um dispositivo semicondutor. Então, esses dispositivos semicondutores, eles, vamos supor, eles trabalham em corrente contínua. Então, a lâmpada LED, então eu tenho uma lâmpada, né? Deixa eu pegar isso aqui. Eu tenho aqui a minha lâmpada. Aqui é o bulbo da lâmpada, certo? E aqui eu tenho a minha corrente alternada. Então, se a lâmpada ela é um dispositivo semicondutor, ela tem embutida um drive. Esse drive, ele vai transformar essa energia alternada em contínua para essa lâmpada funcionar, né? Se ele faz isso,
todo dispositivo semicondutor ele volta para a rede um sinal distorcido, né? De tensão ou de corrente, ok? Que a gente chama de harmônica, conteúdo harmônico, né? E ele volta para a rede este conteúdo, porque o nosso sinal na eletricidade, se eu pegar um osciloscópio e colocar lá na tomada, eu vou ver um sinal senoidal, um seno. Todo mundo conhece seno, né? Função seno da matemática, né? Então eu vou ver ali um seno. Se eu tenho harmônica, esse seno, ele é todo desdentado, ele é todo esquisito. Ele não é um seno bonitinho, ele é todo distorcido. Isso é conteúdo harmônico. E o conteúdo harmônico, eu tenho a terceira harmônica, a sétima harmônica, a quinta harmônica, né? E a gente estuda isso onde? No cálculo 5, em série de Fourier, né? Sim. Então lembra? Série de Fourier, transformada de Fourier, é o que explica, né? Tudo isso que explica matematicamente tudo isso que eu estou falando. Então, Fourier, quando desenvolveu a teoria dele da série de Fourier e das transformadas de Fourier, ele nem sabia que isso ia ser aplicado hoje, né? Ele não tinha nem noção disso. Então, gente, esse conteúdo harmônico, ele volta para a rede elétrica. Voltando para a rede elétrica, ele aquece os cabos. Ah, sim. Então, eu tenho uma lâmpada normal de 150 watts, que o equivalente em LED, eu não sei, só fazendo uma comparação grossa ali, 15 LED, 15 watts, 20, não sei, né? Só estou fazendo de 150 para 20 watts. Aí eu vou consumir menos energia, beleza. Você vai consumir menos energia, mas a que preço para o sistema elétrico, entendeu? Então, uma lâmpada LED, 2, 3 na sua casa, não vai causar problema. Mas toda a sua casa com lâmpada LED, todas as lâmpadas acesas, eu tive um colega que fez um teste. Ele trocou toda a iluminação do apartamento dele por lâmpada LED. E aí o que ele fez? Eu vou ligar tudo para ver o tanto que ficou bonito. Aí ligou. O que aconteceu com o disjuntor lá do quadro de distribuição? Grudou. Não era um disjuntor de boa qualidade, porque se fosse ele desarmava. Como ele não era um disjuntor de boa qualidade, tá aí outra coisa que nós comentamos, né? Que as pessoas não têm noção do que tem no quadro de distribuição. Não era um disjuntor de boa qualidade, ele derreteu. Então, por que o disjuntor derreteu? Porque todas as lâmpadas a potência era pequena. Então, por que isso aconteceu? Por causa do conteúdo harmônico. Entendeu? Se um alto conteúdo harmônico circulando na instalação elétrica aquecem os cabos, entendeu? Aquece muito. Então, nós já fizemos uma vez um teste, eu e um amigo meu, né? Na época a gente tinha um grupo de pesquisa, então nós fizemos um teste com lâmpada LED. Em alguns minutos, acho que menos de 5 minutos, ela atinge uma temperatura de 100 graus Celsius. E ela não volta, ela joga para cima essa temperatura. Então, assim, tudo bem, mas pro meio ambiente ela é bom. Pode até ser, eu não conheço dessa área ambiental. Por que a lâmpada LED é boa para o meio ambiente? Vocês até poderiam me falar, eu não sei por que ela é boa. A gente deixa isso para os ambientalistas. Não eu não sei por que ela é boa, né? O descarte, como é que é o descarte? É um dispositivo semicondutor, então por que ela é boa para o meio ambiente? Eu não sei. Eu não sei responder. Pode ser ignorância minha, mas eu não sei mesmo. Pode até ser porque ela é mais durável. Mas quem falou que ela é mais durável? Tem pessoas, eu já vi muita gente reclamando, e nós, com os testes que nós fizemos, o tempo de vida útil dela, por causa desse aquecimento, reduz bastante. Eu também já vi bastante gente reclamando. Reclamando que queima logo. Mas queima mesmo. Não que queima logo, assim, mas já vi muita gente reclamando, eu achei que iria durar mais. Queria durar mais, né? E não dura, realmente não dura. Por quê? Por causa desse aquecimento que ela tem.
Entendeu? Ela não vai durar muito mesmo, ela joga aquele... Então, se eu tenho, por exemplo, um edifício, vamos supor... E agora, 20 pessoal, um pavimentos. minutinho, eu questiono ela ser boa para o meio ambiente porque ela é um dispositivo semicondutor que vai ser jogado onde, entendeu? Então, não sei. Então, se a gente tem um edifício aí de, por exemplo, 20 pavimentos, todo em lâmpada de LED, Conteúdo harmônico altíssimo no pode prédio. ser um problema. Conteúdo harmônico. Sim, dos tem cabos. condomínios que a gente já... Você vai... O que mede, o equipamento que mede isso chama analisador espectral. Então, se você colocar um analisador espectral na fase A, na fase B, na fase C, da entrada primária do condomínio, você vai ver que o conteúdo harmônico é alto, particularmente o terceiro harmônico. Por quê? Porque um condomínio comercial como esse aqui tem muito computador. Se tem muito computador, beleza, vai ter conteúdo harmônico ligado na rede, né? Se tem muito computador ligado na rede, vai ter um alto conteúdo harmônico. Se tem lâmpada LED, também. Lâmpada fluorescente, o reator também distorce, né? Em menor quantidade, mas distorce. A lâmpada LED é pior. Então, você vai ter um conteúdo harmônico altíssimo. Então, você vai ter... O altíssimo é o terceira harmônica, tá? É a mais alta. Depois tem a sétima, a quinta... Como nós estudamos lá no cálculo 5, né? E... os cabos também vão estar bastante aquecidos. Se você colocar um termovisor, você vai ver que o negócio ali está vermelho para lá de vermelho, né? Então, bem aquecido. Então, qual que é a recomendação? Que tipo... fazer uma mistura, usar o LED, beleza. Não em muita quantidade. O problema é que nós estamos sendo obrigados a descer com essa lâmpada LED garganta abaixo sem opção, né? Aí as pessoas vão falar assim, então tem dois pontos. O primeiro foi quando começou a ter, as indústrias começaram a perceber, deixa eu contar só rapidinho uma história. Sim. Foi quando eu entrei na faculdade, ali no comecinho da década de 80, final da década de 70, começo de 80. Então, olha só. Naquela época, essa parte de controle de máquinas por dispositivo semicondutor estava começando. Então, o que acontecia nas indústrias? Os disjuntores desarmavam do nada, né? Muito aquecimento dos cabos e redução do tempo de vida útil dos equipamentos, dentre outros problemas. Mas o pior problema na indústria é que eu tenho máquinas caras, possantes, poderosas, eu tenho uma linha de produção e o disjuntor não pode ficar desarmando e tirando aquela máquina do sistema. Esse era o maior problema. Então, e os disjuntores das máquinas desarmando. O que está acontecendo? O cara vai lá, mede e está tudo ok. Tipo aquela, que diabo é isso, né? O que está acontecendo? Que espírito é esse? Então, foi onde o pessoal começou a estudar o que estava acontecendo no sistema elétrico. E isso foi um problema mundial. Então, os grupos de pesquisa, as instituições, o pessoal começou a estudar sobre isso. Então, aí chegaram nos conteúdos harmônicos. Aí foi onde Fourier virou a estrela do processo, né? Então, aí retomaram, perceberam, né? Que essa fundamentação matemática, essa ferramenta matemática explicava o que estava acontecendo. E aí eles começaram a construir equipamentos. Na época eram equipamentos, esse analisador espectral que hoje é do tamanho de um celular, um pouco maior que um celular, tinha quase mais de 1 metro de tamanho um analisador espectral naquela época, né? E as instituições no mundo inteiro trabalhando e tentando, o que está acontecendo, Ok, descobriram o que era. Ok, o que a gente precisa fazer? Então, estou contando aqui bem resumidamente. E aí, o que precisa fazer? Então eu preciso... Tem como solucionar? Na indústria tem. O pessoal coloca filtro. Filtro para ceifar, para cortar essa terceira harmônica, que é um problema. Então, a área da engenharia que estuda isso, da engenharia elétrica, é qualidade de energia. Né? Porque isso está relacionado com a qualidade da energia que está sendo oferecida, né? Então, surgiu essa nova área dentro da engenharia elétrica. Então, constrói-se filtros para cortar essa terceira harmônica. A terceira, a sétima harmônica, a terceira, a quinta harmônica, por exemplo. Então, corta essas duas, pronto, eu minimizo o meu problema, porque as outras harmônicas são de menor ordem, elas não causam problema. A pior delas é a terceira.
Ok, então na indústria esse problema hoje está completamente controlado. Mesmo que eu tenha bilhões de lâmpadas LED, mesmo que eu tenha N máquinas com a GTO, a IGBT no seu sistema de controle, isso não vai ser problema, né? Então está controlado por causa dos filtros. Mas e os sistemas, os condomínios residenciais e os condomínios comerciais? E esses filtros são caros, eles não são baratos, né? Então, e as instituições de ensino, que tem muito computador, muitas lâmpadas LED nas suas salas, nos seus corredores, né? As instituições de ensino que tem sistema de ar-condicionado central, com um sistema de controle também aí, a inversor e o inversor de frequência, que também é a IGBT. E aí, como é que faz, né? Elas também não estão livres desse problema, né? Então elas têm o mesmo problema que os condomínios comerciais e por aí vai, até mesmo os grandes residenciais. Residencial até que nem tanto, né? Mas porque nem todo mundo vai ficar com todas as lâmpadas acesas, então, mas um condomínio comercial no horário comercial, isso é um problema, né? Então, o conteúdo harmônico altíssimo. E qual é a solução? Não sei. Ainda não se tem. Não sei. Não tem ainda. Eu não sei se o pessoal não está pensando nisso, ou se já tem grupos de pesquisa pensando nisso. Eu não sei se esse é sabe, os grupos que estudam qualidade de energia no Brasil são muito poucos, no mundo menos ainda, né? De forma lúdica, por enquanto, dá para pelo menos aumentar a seção do cabo, então? Não tem como, não tá ligado com aumentar a seção de cabo, porque não tem nada a ver. se causa um aquecimento... Não tem nada a ver, Ele entendeu? vai aquecer do De qualquer mesmo forma, jeito. ele vai aquecer. Vai aquecer. Porque não tem a ver com a corrente, mas sim com o aquecimento. É o equipamento que você está ligando ali na rede. Entendi. Entendeu? Então não tem a ver. Então, e o pessoal que estuda isso é o pessoal da qualidade de energia, né? Porque a gente não tem assim uma farta quantidade de lâmpadas. A gente tem as incandescentes. Não, as incandescentes não tá mais sendo As fluorescentes. As fluorescentes, temos as Mas as as halógenas. fluorescentes estão saindo, né? A tendência é ficar só lâmpada LED, né? Pelo que eu tô vendo caminhar. As halógenas, né? Tem tem as de vapor. Sim, vapor de sódio. Vapor metálico, vapor de sódio. E tem as LEDs. Tem as Não LEDs. lembro de cabeça de outra. É que se você vai no mercado, só tem LED. Só tem LED, então você Só presta LED. atenção que você não acha, você não Muito com difícil. tanta facilidade outras lâmpadas. Muito difícil. São as lâmpadas LED. Então é por isso que eu disse que a gente tem que engolir. Foi por isso que eu te falei, eles estão descendo isso goela abaixo, né? Vai ver por... Eu ia dizer vai ver porque não conhecem isso, mas eu acho que não. Eu acho que é mais por outros... Olha, eu não sei, não é possível que o pessoal desconheça isso, né? Eu não acredito. Porque eu mesmo confesso que nem passava pela minha mas cabeça. acontece que você assim, mas você tem que ter inserido nessa área, né? Porque essa área de harmônicas, de dispositivos, isso para mim sempre, porque desde a minha graduação eu participei de grupo que estudava isso. Então, Sim. por isso é uma coisa comum para mim. Mas não é uma coisa comum para a grande maioria das pessoas, nem para os engenheiros. E às vezes, nem para talvez pessoal de engenharia elétrica. Uhum. Se você não está envolvido com esse tipo de coisa, realmente você não vai saber, entendeu? É um bom tema de TCC para quem faz engenharia Eu elétrica? vejo que sim, um bom tema. Questionar isso aí, você vai estar um bom tema. E agora todo mundo tá sabendo. Agora Todo mundo que tá assistindo tá sabendo. É verdade. Os grandes segredos da lâmpada de LED. Então,